o nosso evento de hoje, né, a nossa mesa, que é intitulada Psicologia e Justiça para Quem, ela é o nosso primeiro evento organizado pela Lapijur no ano de 2021. Para iniciar aqui o nosso momento, eu gostaria de apresentá-los, né? A Karen, ela é doutora em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás, é mestre em Psicologia Social pela Universidade Católica de Goiás, é especialista em Psicologia Jurídica e graduada em Psicologia pela Universidade Católica de Goiás, e em sua atuação, ela é psicoterapeuta, palestrante, professora em cursos de pós-graduação e autora de livros como Autores de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e Autores de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Responsabilização e Atendimento Psicoterapêutico. Ela também é servidora pública da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, é conselheira efetiva do Conselho Regional de Psicologia de Goiás e é também presidente da Comissão de Orientação e Ética, bem como da Comissão de Psicologia Jurídica. Boa noite, Karen, muito obrigada pelo convite, seja muito bem-vinda aqui no nosso evento de hoje. Trouxe essa temática, né, Psicologia e Justiça para Quem, porque é muito importante a gente ter essa reflexão e tudo mais, e pensar, né, para quem que a psicologia está a serviço, a quem ela está servindo, e também a justiça, né, para quem a justiça está a serviço, a quem ela está servindo, a quem ela está garantindo direitos. Eu gostaria de convidar, então, para iniciar aqui essa fala, a Karen, e eu gostaria que você falasse um pouco, Karen, da sua experiência, assim, das suas vivências enquanto psicóloga e tudo mais, e fazer apontamentos aqui para que a gente consiga construir reflexões acerca dessa temática, né? A psicologia, ela está para quem? Bem como a justiça, né? Já que você, além de psicóloga, está também nesse enlace aí entre a psicologia e o direito e tudo mais. Então, nesse momento, eu passo a minha fala para você e muito obrigada mais uma vez pela presença. Muito obrigada, Mariane, pelas palavras de carinho, de acolhimento. Gostaria também de agradecer ao professor Fernando pelo convite e a própria Liga de Psicologia Jurídica, que sempre me coloca, né, como convidada para esses eventos importantes. Já fiz outras contribuições para a Liga e farei mais, se assim for, se for convidada. Psicologia e Justiça para quem? Eu sou a doutora Karen Michel Esber, psicóloga, psicoterapeuta, assistente técnica judicial, fiz especialização em psicologia jurídica, fiz especialização em terapia de famílias e casais, com formação em terapia sexual, sou mestre em psicologia social e doutora em sociologia. Na minha trajetória profissional e a forma como eu trabalhei a psicologia jurídica dentro do escopo da minha carreira individual, fui pesquisadora sobre os autores de violência sexual contra crianças e adolescentes. Até hoje sou, mas fui desde 2000, do ano de 2000, então tem mais de 21 anos, né? E coordenei também o programa Repropondo, entre 2004 a 2011, que era o programa de atendimento a autores de violência sexual. Nós vamos falar dele mais adiante na minha explanação. Eu sou palestrante, professora, pesquisadora, escritora, servidora pública, conselheira do Conselho Regional de Psicologia de Goiás e presidente da Comissão Especial de Psicologia Jurídica e da Comissão de Orientação e Ética. E sou idealizadora do projeto Diálogos para Fortalecer a Psicologia Jurídica do Conselho Regional de Psicologia. Nós vamos falar disso mais à frente. Eu vou começar a minha explanação pedindo para vocês fazerem o scan do QR Code e respondendo a pergunta que eu coloquei para vocês. Isso aqui é uma ferramenta pela internet, né? A gente vai fazer uma nuvem de palavras. Eu vou até interromper o compartilhamento de tela e vou colocar aqui no chat. Será que dá para o pessoal da Lapijur colocar esse link lá no chat para o pessoal do YouTube
ver, eu vou tentar colocar aqui no chat privado da Liga, no chat privado aqui da conferência, será que dá para vocês colocarem lá no chat do YouTube? Bom, enquanto vocês vão respondendo, eu vou avançando aqui com a apresentação e eu quero depois, vocês vão abrir esse link e tem uma pergunta lá, exatamente a pergunta da nossa palestra, Psicologia e Justiça para quem? Vocês vão colocar lá no máximo 3 palavras, tá? Que representem as respostas para vocês dessa pergunta do nosso encontro de hoje. E aí depois a gente retoma essa discussão aqui, tá bom? Eu vou até colocar ele lá na frente na palestra para a gente realmente não se esquecer de retomar isso aqui. Ok. Vou voltar a compartilhar aqui. Um minutinho. Então, pessoal, por favor, vejam, cliquem no link e façam as respostas que nós vamos compor uma nuvem de palavras em relação ao tema aqui. Bom. Então, psicologia e justiça para quem, né? Para o usuário do serviço de psicologia e para a justiça. É o número 1. É o que a gente tem que ter primeiro em mente. O usuário, a família, a criança, o adolescente, o indivíduo, quem nos procura. Quem procura a psicologia e quem procura a justiça. Este é o para quem número 1, né? Os usuários, quando eles chegam na justiça, já existem profundas perdas emocionais e psíquicas. O diálogo, o amor, o respeito e a saúde mental, muitas das vezes já estão rompidos quando essa pessoa chega na justiça, quando essa família chega na justiça, em litígio. Então, não há ganhos aqui, há somente perdas, né? Eu trago aqui, então, os serviços que respeitem os direitos do usuário conforme o Código de Ética do Psicólogo. O Código de Ética fala para a gente que a gente precisa garantir esses serviços que respeitem os seus direitos. Ponto 3. Quais são os efeitos da atuação da psicologia e da justiça na vida desses usuários, dessas pessoas? Durante o processo judicial e depois do processo judicial também. Durante, porque a gente sabe que existe, né, a questão da revitimização né, perguntas, marcas psicológicas a partir de como que o processo judicial vai decorrendo e depois também o que fica. E aí eu trago para a gente pensar, né, que a psicologia nesse espaço de interface com a justiça, muitas das vezes, ela se preocupa com os rótulos, né, diagnósticos que são categorizantes e aprisionantes, e isso a partir de uma visão da psicopatologia. Eu trago aqui a AVS, que é a sigla para mim de autores de violência sexual, para exemplificar que quando eu fiz a pesquisa e atendimentos psicológicos com pessoas que estavam presas por ter cometido violência sexual contra crianças e adolescentes, uma das coisas que eu menos quis foi enquadrar essas pessoas em algum rótulo psicopatológico que pudesse explicar, entre aspas, porque eu entendo que quando você categoriza um ser humano com um rótulo, você restringe as possibilidades, né, e o alcance deste ser humano frente às mais diversas situações da vida. Então, eu trago aqui, né, que nessa lógica de que a psicologia e a justiça tem que ser para o usuário, eu trago uma pergunta para a gente fazer essa reflexão. Como libertar mais do que aprisionar? Porque rótulos aprisionam, diagnósticos aprisionam, seja na justiça, seja na clínica, seja na escolar, seja em qualquer espaço que a psicologia ocupe, na organizacional e etc. E a gente vem de uma história, né, de uma psicologia que, sim, psicopatologiza os indivíduos.
Então, para o usuário. Esse slide é para o usuário. E aí, para quem? Ainda para o usuário do Serviço de Psicologia e da Justiça. Trago aqui que o Código de Ética Profissional do Psicólogo que fala de saúde e qualidade de vida das pessoas e das coletividades. Então, nós na justiça e na psicologia, precisamos garantir saúde mental, né? Para as pessoas e para a sociedade, então. E trago também uma outra reflexão do Código de Ética que fala que o psicólogo precisa avaliar as relações de poder nos contextos em que atua. Relações de poder nas famílias em que estão sendo avaliadas, no serviço de psicologia em interface com a justiça, das crianças que estão sendo avaliadas e etc. Trago também a resolução 006 de 2019, que é a resolução de documentos escritos do Conselho Federal de Psicologia, que diz que o psicólogo, ao atuar com o usuário, ele deve observar os condicionantes históricos, sociais e seus efeitos nos fenômenos psicológicos. Olha que importante. Fazendo o link disso aqui com a história de não categorizarmos, não psicologizarmos e não diagnosticarmos, né, já de antemão essas pessoas, então, de fato, os condicionantes históricos e sociais, eles são necessários até para a gente entender que classificação é essa, né? E outra parte da resolução que eu trago aqui é a natureza dinâmica e não definitiva e não cristalizada do fenômeno psicológico. Então, quando a gente coloca num laudo, num documento escrito, que vai para a justiça, que o fulano é X ou Y ou Z, talvez neste espaço, a gente, fazendo dessa forma, a gente fecharia, né, o fenômeno psicológico, contrariamente ao que a resolução diz, né? Que a resolução diz dessa natureza não definitiva. Olha que importante, né? Então, ao avaliar uma família, tenhamos todos a certeza que estamos avaliando aquele momento em específico da família. Isso o Código de Ética deixa muito claro para nós. E qual é o contexto que origina essa demanda, né? Qual que é o contexto? O contexto aqui, nós estamos falando do contexto da psicologia e da justiça. Ok, vamos passar para frente. E aí, então, passando aquele ali, a gente estava refletindo que era para o usuário. Agora vamos refletir assim, para quem? Eu estou colocando aqui para a justiça. Como? Com perícia, né, que é um exame técnico e científico do objeto da perícia, que subsidia o juiz para a tomada de decisões, é considerada um meio de prova dentro do processo judicial, considera, né, que deve considerar a literatura e as referências técnicas e éticas da profissão. Então, quando eu vou fazer uma avaliação de uma família, de uma criança ou de um adolescente, eu preciso considerar tudo aquilo que eu estudei, todo o meu embasamento teórico e também o que o sistema Conselhos traz de referência para atuação com aquelas pessoas. Então, se eu estou trabalhando com violência sexual, quais são as referências técnicas do sistema Conselhos para atuação com pessoas em situação de violência sexual? E a ética, gente? A gente nunca pode esquecer a ética ou achar que ela é secundária na discussão. Ela não é secundária, né? E uma das comissões mais... para vocês terem uma ideia, existem duas comissões permanentes nos conselhos regionais de psicologia, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização e a Comissão de Orientação e Ética. Então, ninguém tira. Entra gestão, sai gestão, essas duas comissões estão lá, porque são as comissões centrais do exercício profissional da psicologia nas mais diversas áreas, né? E aí eu trago aqui a violência sexual contra crianças e adolescentes, quando a gente está fazendo perícia com violência sexual, né? Uma coisa que eu tenho refletido muito com as pessoas que estão na Comissão de Psicologia Jurídica. Não cabe ao psicólogo avaliar
se a violência sexual existiu ou não existiu nos laudos. Eu já vi laudos assim, né? Juízes pedindo para psicólogo aplicar um teste para saber se teve ou não teve violência sexual contra aquela criança, né? Então, não cabe a nós não temos esses instrumentos técnicos para fazer esse tipo de avaliação, e esse tipo de avaliação, de fato, no meu entendimento, ela fica a critério do juiz. Não é o psicólogo que vai decidir isso, mas sim o juiz, né? O que o psicólogo vai fazer? Avaliar aquela criança e aquela família, como é que elas estão, em termos de emocionalidade, relacionalidade e em termos psíquicos também. Para a justiça ainda também, aí como podemos atuar, nós psicólogos, como assistentes técnicos, que é o que eu sempre fiz a minha vida inteira na psicologia jurídica. Eu sempre fui assistente técnica, que é um profissional de confiança das partes e faz a análise do documento produzido pelo perito ou faz também quesitos para serem respondidos. Trago aqui a resolução 08 de 2010, que veda a atuação de psicoterapeutas como peritos e assistentes técnicos, porque a gente está falando de psicologia. Então, se a gente for pensar psicologia clínica, a gente não consegue inserir essas atividades a atividade de perito, de perícia, e de assistência técnica, se a gente tivesse sido psicoterapeuta de uma das partes. Para quem? Psicologia e justiça para quem? Né? Para a justiça também. E aí eu trago aqui como exemplo o programa Repropondo, que é o programa de atendimento psicossocial a autores de violência sexual que eu coordenei entre 2004 e 2012. Pela PUC Goiás, o projeto Invertendo a Rota, que foi um projeto pioneiro no Brasil. Esse projeto, ele tem esse livro à direita, foi publicado por nós na época. A gente avaliou todas as frentes do programa Repropondo que a gente desenvolveu e o que nós desenvolvemos, o que deu certo, o que não deu certo. E isso foi a psicologia que fez, né? A psicologia fez e disse para a justiça assim: olha, justiça, tem um outro jeito de tratar esse assunto aqui que não é somente pela prisão, né? É pela prisão, sim, nós somos, sim, a favor do aprisionamento, porque essas pessoas cometeram crimes e o aprisionamento faz parte, mas também faz parte o atendimento psicológico a essas pessoas. Então, eu sempre falei que a psicologia jurídica, para mim, ela não é só avaliação, perícias e assistências técnicas e avaliação psicológica. Ela também existe essa parte da psicologia mostrar para o direito o que ela pode fazer em relação a essas pessoas que têm contato com a justiça, né? Então, eu trago aqui também o segundo Congresso Brasileiro de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, e uma das recomendações do grupo Autores de Violência Sexual que eu coordenei nesse congresso era pactuar com o sistema de justiça e demais operadores do sistema de garantia de direitos o acompanhamento e atendimento de autores de violência sexual contra crianças e adolescentes. Coloco aqui também para quem? Novamente, respondendo a pergunta do nosso encontro, para profissionais da psicologia, né? Eu trago aqui essa nota técnica, que é a 004 de 2019, que até onde eu tenho conhecimento é a primeira do Brasil, que nós fizemos a partir da minha atuação como colaboradora voluntária na Comissão de Psicologia Jurídica desde 2015, antes de eu ser conselheira. Muitos de vocês vão conhecer o conselheiro Souto, ele foi conselheiro antes da minha gestão no Conselho Regional de Psicologia, e no finalzinho de 2019 nós produzimos essa nota técnica para discutir as questões sobre o atendimento a autores de violência sexual e as pessoas que têm desejo sexual por crianças e adolescentes. Porque essas pessoas estão começando a cair nos consultórios de psicólogos, consultórios particulares, e também dentro do campo da psicologia jurídica, esse é um tema
né, é importante, é um tema que a gente realmente trabalha com ele dentro dessa área. Então, fazer psicologia para profissionais de psicologia, para que a gente aprimore a nossa prática sempre, né, com referências técnicas, com ciência e profissão, que é o que nós somos. Nós somos ciência e profissão. Coloco aqui também, então, esse evento que vai acontecer dia 19 de abril, às 20 horas, segunda-feira que vem, que é o 9º Diálogos para Fortalecer a Psicologia Jurídica. Lembram do projeto que eu falei, que eu idealizei? Segunda-feira é a 9ª edição do projeto, que vai falar sobre a nota técnica. Essa nota técnica que eu estou mostrando para vocês aqui. Todas essas pessoas contribuíram para a construção dessa nota técnica. Nós vamos fazer uma discussão aberta ao público e estejam todos convidados. Mais uma. Para quem? Para os profissionais de psicologia também. Eu trago para vocês aqui a minha participação no 10º Congresso Nacional da Psicologia, que foi em 2019, no qual eu aprovei, a partir da etapa municipal, regional, e depois eu fui para a etapa nacional, eu aprovei a seguinte proposta: ampliar o debate, fomentar campanhas, produzir materiais e qualificar referências, bem como estimular a criação e ampliação do serviço de atendimento em psicologia para autores de violência psicológica, física e sexual nas comunidades e nas prisões, pautados na perspectiva da responsabilização e não somente na criminalização do ato da violência, com vistas à prevenção de reincidências e proteção de potenciais vítimas, considerando os aspectos psicológicos, sociais e culturais na produção da violência. Então, fazer isso como uma diretriz, isso aqui se torna uma diretriz para a próxima gestão. Toda a próxima gestão do Sistema Conselho de Psicologia precisa considerar essa diretriz que está lá, juntamente com outras inúmeras diretrizes, no caderno de deliberações do Congresso. Ok, vamos continuar. Para quem? Para a ciência também. Pesquisas psicológicas de pessoas que passaram, que tiveram algum contato pela justiça, também entram aqui nesse para quem, né? Eu trago 3, esse livro roxo foi de autoria minha. Esse cinza, Redescobrindo as Faces da Violência Sexual contra Criança e Adolescente, de um grupo de pesquisa que eu participei. E esse Autores de Agressão é uma obra nova que não é de organização minha, da Universidade Federal do Pará. E eu fiz aqui 2 capítulos, um sobre violência sexual e outro sobre o pai Lee. E tem também aquele livro anterior, aquele branco do Repropondo. Para quem? Para a psicologia e para a justiça. Então, eu falo sempre assim, de uma qualificação em diálogos permanentes entre essas 2 áreas. No que diz respeito ao alinhamento conceitual, ao entendimento dos limites e possibilidades do exercício profissional da psicóloga em interface com a justiça, da definição dos lugares, espaços e papéis, até onde a psicologia vai, até onde ela não vai. E eu trago aqui como exemplos a questão da violência sexual, que é essa questão que eu falei da psicóloga não se prestar ao papel de verificar a existência da violência sexual para a justiça. Isso não existe, né? E a questão da lei de alienação parental, que foi uma lei aprovada pela justiça, né? Foi uma lei aprovada com participação e intervenção da justiça e com pouca discussão dentro da própria psicologia. Isso está falado, foi publicamente falado pelo próprio Conselho Federal de Psicologia, que ele não foi chamado, né, para discussão ampla no que diz respeito à lei da alienação parental. Então, o direito acaba colocando a psicologia num lugar que muitas vezes nem a psicologia se coloca, existem críticas e etc. Alienação parental é um outro tema que a gente poderia falar aqui, mas eu estou entendendo que é outra situação, outra hora. Para quem? Para o próprio psicólogo, que deve materializar em documento escrito a psique humana e as relações familiares do usuário, pautado na teoria
na técnica e na ética psicológica, e com linguagem acessível aos leitores, que são os usuários daquela avaliação que ele vai fazer e a própria justiça, né? Eles têm que produzir um documento que vai dar, vai fazer uma tese sobre aquele caso que ele está avaliando em linguagem acessível. Trago aqui também que ao psicólogo é vedado emitir documentos sem a fundamentação e a qualidade técnico-científica, de acordo com a Resolução 106 de 2019, que é a Resolução de Elaboração de Documentos Psicológicos. Trago algumas palavras da resolução para a gente ir pensando. Ela fala de atitude avaliativa, compreensiva, integradora e contínua do psicólogo, com foco na necessidade do usuário, e ela fala do psicólogo. Perdão, esse item 5 é do Código de Ética, eu esqueci de colocar, não é da resolução. Então, assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para quais esteja capacitado pessoal, teórico e tecnicamente. Gente, olha a importância deste item do Código de Ética. Ele fala para você, psicólogo, faça somente o que você sabe, pessoal, teórico e tecnicamente. Então, pessoal, eu não dou conta de trabalhar com violência sexual, então eu não trabalho. Se eu não dou conta de lidar pessoalmente com as situações de abuso sexual contra crianças, por exemplo, eu não posso trabalhar. Teórica, eu vou trabalhar com violência sexual, mas eu não conheço a literatura, eu não sei o que a literatura psicológica fala sobre isso. Então, não faça. Isso, quem está falando é o Código de Ética. E, tecnicamente, na psicologia, nós temos técnicas de avaliação psicológica, nós temos técnicas de escuta, de entrevista e etc. Então, se você não conhece essas técnicas, você não faça. É isso que o Código de Ética nos fala. Para quem? Para outros profissionais. A Resolução 017 de 2012 fala da atuação do psicólogo como perito. Olha que importante. Ela fala assim, ó, no artigo 5º, parágrafo único, a relação entre os profissionais envolvidos no contexto da perícia deve se pautar no respeito e colaboração, cada qual exercendo suas competências, respeitadas as atribuições privativas de cada categoria profissional. Então, aqui ele está falando de outros profissionais, o psicólogo respeitando outros profissionais. E no artigo 6º, ele fala, o psicólogo, no relacionamento com profissionais não psicólogos, compartilhará somente informações relevantes para qualificar os serviços prestados. Olha que importante. Compartilhará somente informações relevantes para qualificar, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade de quem as receber de preservar o sigilo também, tá? Então, gente, quando o psicólogo, perito e o psicólogo, assistente técnico estão trabalhando num caso, a própria resolução diz que nós devemos nos pautar no respeito e na colaboração profissional. Para quem? Aí eu coloco, sob a fiscalização e orientação do Conselho Regional e Federal de Psicologia. O psicólogo e a psicóloga não são independentes e autônomos dessa instância, que é uma instância de fiscalização e de orientação profissional. Gente, o conselho, ele está aberto a todos os profissionais de psicologia do estado. Eu estou falando do Conselho Regional de Psicologia de Goiás. Nós temos eventos abertos e reuniões abertas em todas as comissões que nós temos, na jurídica, na clínica, na saúde, na assistência social, direitos humanos, nós temos várias comissões. E todos os alunos e todos os psicólogos podem participar de todas as comissões. Então, estejam perto, sintam-se, estejam perto para serem orientados, porque se a gente for para dentro do conselho, ajudar a construir, primeiro, nós vamos ter uma psicologia forte. Segundo, nós vamos atuar, né? Sempre de acordo com as referências técnicas do conselho e garantir dessa maneira um trabalho forte, ético e técnico.
Então, eu trago aqui o código de ética, as resoluções, as referências e as notas técnicas que a gente tem e que a gente deve seguir, e que se a gente não seguir, a gente corre o risco até de ser caçado no nosso exercício profissional, na nossa carteira profissional. Nós precisamos ser fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação do sistema conselhos. Então, quando a gente emite um laudo para a justiça, nós não estamos emitindo uma opinião pessoal sobre aquele caso. Nós estamos emitindo uma opinião científica, ética e técnica sobre aquele caso. Trago aqui essa parte do Código de Ética que fala da eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Olha que importante. Nós, psicólogos, dentro da nossa atuação profissional, nós não podemos ser coniventes com negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso fala, o Código de Ética fala para nós isso. Responsabilidade social também é um termo que está no Código de Ética. Dignidade também está no Código de Ética. E eu trago aqui os processos éticos, que são sérios. Eu, como presidente de COI, eu falo para vocês, nós temos dos mais simples aos mais graves dentro da COI. Então, psicologia aqui e justiça aqui embaixo. E no meio, eu colocaria que nós temos a psicologia clínica, nós temos profissionais que atuam no consultório e que se veem ali envolvidos numa situação, muitas vezes, do cliente, por exemplo, pedir um relatório para enviar para a justiça. Isso acontece com muita frequência. Psicologia jurídica, que aí é realmente, né? São os peritos e os assistentes técnicos ou as pessoas que estão construindo, né, com a justiça, esses programas de atendimento, o que fazer com famílias em litígio, o que fazer com pessoas que praticam violência sexual, o que fazer, né, no pós-processo e no pré-processo e durante o processo. E psicologia, políticas públicas e justiça. Eu tenho como conselheira presenciado muitos juízes que intimam profissionais que estão na Secretaria de Saúde e na Secretaria de Assistência Social a fazerem laudos, sendo que esses profissionais não conhecem esse processo muitas das vezes. E o profissional, muitas das vezes, intimidado, vai e faz esse laudo e acaba fazendo, né, a contragosto do Código de Ética, muitas vezes, que nos fala que nós temos que estar preparados, pessoal, tecnicamente e teoricamente, para fazer qualquer ação dentro da psicologia. Pergunta final da palestrante: psicologia e justiça para quê? Vocês me perguntaram para quem? Eu falei para os próprios psicólogos, para o usuário, para a justiça, para os outros profissionais, sobre a fiscalização e orientação do conselho. E agora eu estou perguntando: psicologia e justiça para quê? Trago aqui a pergunta desse autor, Kanglien, de 1973, gente. 73, 83, 93, 2003, 2013. Nós estamos com quase 40 anos que esse autor falou. Onde querem chegar os psicólogos fazendo o que fazem? Então, eu reproduzo aqui essa pergunta. Onde nós queremos chegar com a psicologia e com a justiça? E aí, para finalizar mesmo, de verdade, trago o caso do Anjinho Henri Borel, que reiteradamente foi vítima de violências por parte do seu padrasto, e essas violências acabaram culminando no assassinato do Henrique, que era uma criança de 4 anos. Esse foi o último dos crimes cometidos contra crianças, né, no nosso país. E aqui a reportagem da CNN dizendo que a psicóloga teria alertado a mãe sobre as agressões a Henrique. Bom, aqui vocês colocaram, né? Eu perguntei, psicologia e justiça para quem? Vocês colocaram para quem quer, que necessitam respeitar os direitos, sociedade, elite,
saúde e qualidade de vida, todos, social, crianças, mulheres, brancos, pessoas na pandemia, pessoas cis-pandemia, perdão, classe média, o que mais? Transtornos mentais, branquitude, situação de violências, garantia de direitos para psicólogos, justiça, burgueses, poderosos, psicologia para todos, para a ciência, olha, tem alguém que está sintonizado comigo, para os usuários, também sintonizado comigo essa pessoa, influência, cidadãos, usuários, ó, 2 pessoas falaram de usuários, para os indivíduos, para quem necessita desigualdade, para a justiça. Bom, pessoal, é isso que eu tinha preparado para vocês. Eu me coloco à disposição para o debate, estou aqui, agradeço.